O Saber Direito desta semana vai apresentar um curso sobre o direito do trabalho com o professor Bruno Souto. Durante as 5 aulas, serão abordados temas do ponto de vista do empregador, como a relação de emprego, a rescisão do contrato de trabalho, o poder diretivo do empregador, além de tratar também dos recursos na Justiça do Trabalho e a atuação nos tribunais superiores. A aula 5 começa agora. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Souto, sou advogado, formado pela Universidade Católica de Goiás no ano de 2005. Advogo desde o ano de 2006. Estou aqui hoje, no Saber Direito, para poder falar com vocês aí um pouquinho sobre direito do trabalho. Ao longo aí desses nossos encontros, já falamos sobre a relação de emprego, sobre a rescisão do contrato de trabalho. Falamos também sobre o poder diretivo do empregador, sobre os recursos na Justiça do Trabalho. E agora, nessa nossa última aula, nesse nosso último encontro, vamos falar um pouco sobre a atuação nos tribunais superiores, desde os recursos ali, que serão interpostos perante a Justiça, perante os tribunais superiores, especificamente perante o TST e perante o STF. Espero que vocês possam aproveitar, espero que vocês adquiram um pouco aí do conhecimento, que eu consiga passar para vocês um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo aí de 16 anos atuando na Justiça do Trabalho. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa última aula. Relação, a atuação do advogado perante os tribunais superiores. Primeira coisa, a gente já comentou aqui na nossa última aula, essa atuação não poderá ser feita aí especificamente ou individualmente pelo empregado ou pelo empregador. Para a atuação perante os tribunais superiores, tanto o empregado quanto o empregador deverão ser representados por advogados. Então, importante observar isso para que, caso haja necessidade no seu processo, que você interponha algum recurso para o TST ou para o STF, que você busque o seu advogado para que o seu recurso possa vir a ser conhecido e você obtenha êxito nesse recurso interposto. Diante disso, é importante a gente observar que a atuação do advogado perante TST se inicia antes mesmo do processo chegar aqui ao TST, chegar aí aos tribunais superiores. O advogado já começa a sua atuação no momento da interposição do recurso que se pretende que seja aí encaminhado aos tribunais. Então, é importante que seja observado antes mesmo da interposição do recurso que o advogado deverá ali atuar desde este momento, ou seja, ele que será responsável por poder
efetivar ali, né, confeccionar o recurso cabível, fazer o protocolo desse recurso. Então, essa atuação inicia antes mesmo do processo chegar até o TST ou ao STF. Por que que a gente quer colocar já dessa forma? No seu processo, é importante que você verifique qual o momento ou qual o recurso que deverá ser dirigido aos tribunais superiores, né? Para que você busque uma atuação específica para esse recurso, para que você busque profissional qualificado, um profissional que tenha costume, né, na atuação perante os tribunais superiores, e aí sim você poder impetrar esse recurso com a técnica correta, para que esse recurso tenha uma maior possibilidade de atingir o objetivo, que é de reformar a decisão proferida perante os tribunais regionais do trabalho. A atuação, né, nos tribunais superiores perante o TST, é importante a gente observar que o TST, ele é a instância suprema da Justiça do Trabalho. Está previsto ali no artigo 690 da CLT. Por isso, é o TST o poder que está ali para julgar, em última instância, um recurso de natureza trabalhista. Dessa forma, com o intuito aí, né, de uniformizar a interpretação da lei, nós observamos que tem o TST esse poder e esse dever. Ou seja, é o TST que vai estabelecer ali através dos seus julgados, através das suas súmulas, das orientações jurisprudenciais, a segurança jurídica, né, que os jurisdicionados buscam. Então, vai ser perante o TST que, muito provavelmente, a maioria dos processos se encerrarão. A gente sabe, né, que cabe também recursos aí para o STF, mas na maioria dos processos trabalhistas, a última decisão se dá perante o TST. Então, importante observar que essa atuação, de fato, muito provavelmente, será a sua última oportunidade, né, de conseguir o êxito pretendido com a demanda judicial. Em relação aí aos recursos que se destinam aos tribunais superiores na área trabalhista, nós temos, inicialmente, o recurso de revista, que a gente pode destacar aqui como o mais importante dos recursos para atuação nos tribunais superiores. Agravo de instrumento, o agravo regimental ou interno, os embargos de declaração, embargos à SDI e o recurso extraordinário. Em relação ao recurso de revista, recurso de revista está previsto no nosso ordenamento no artigo 896 da CLT. É um recurso extremamente técnico que deve ser observado diversos pressupostos para que esse recurso seja conhecido e analisado perante o TST.
é cabível contra decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho, quando essa decisão, vamos lá, no artigo 896, né, a linha A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a SDI, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme desta Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, primeira hipótese aí, né, que é cabível o recurso de revista. Perante, né, ali uma decisão, um acórdão proferido no Tribunal Regional do Trabalho, desde que se verifique que esse acórdão proferiu ali uma decisão em divergência, né, a outro Tribunal Regional do Trabalho, certo? Divergente em relação ao pleno ou turma ou a SDI do TST, e também que forem contrários, né, à decisão, aí, a jurisprudência do TST, a súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Importante destacar que o recurso de revista é cabível somente em face, né, ali de violação à lei federal. Ou seja, não cabe interposição aí do recurso de revista, caso não tenha, né, uma interpretação diversa a uma lei federal. A linha B, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do trabalho regional prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente na forma da alínea A. Nesse caso, pessoal, vamos lá, a linha B trata aí do quê, né? Se a decisão for divergente ali de alguma lei estadual, convenção coletiva ou acordo coletivo, né, deverá ser observado ali que essa lei estadual ou esse acordo ou convenção coletiva, eles abrangem uma área territorial que exceda, né, a jurisdição do Tribunal Regional, ou seja, vamos lá, se a gente está diante de uma norma específica, local, mas que excede ali o âmbito do tribunal em que se discute a demanda. Então, somente nesse caso é que caberá a interposição do recurso de revista em face, né, de divergência aí na interpretação de leis estaduais ou de acordo e convenção coletiva. Por último aí, a linha C, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, temos aqui, né, que observar que o artigo trata de violação literal, afronta direta
certo? Então, não vai caber a interposição aí do recurso de revista, caso essa afronta, né, não seja ali uma afronta específica e diretamente aquele artigo que você irá colocar ali como se tivesse sido afrontado. Ou seja, se essa afronta ali não for uma afronta direta à Constituição, né, não for uma afronta, uma decisão proferida violando a literalidade da disposição da lei federal, também não terá cabimento, né, a interposição do recurso de revista. Prazo para interposição do recurso de revista é um prazo de 8 dias, ou seja, importante, né, buscar mais rápido possível a ajuda aí, né, o auxílio, a atuação do profissional, do advogado que irá interpor esse recurso no processo. Como é um prazo muito rápido, muito célere, né, e devido a toda a parte técnica que tem que ser observada, aos diversos fatores aí que tem que serem observados e tomados os devidos cuidados, é importante buscar o quanto antes, né, a contratação e o auxílio desse profissional que irá realizar aí e interpor esse recurso de revista. Ainda no parágrafo 1º, nós temos aqui, né, alguns pressupostos, algumas situações específicas que devem ser observadas quando da interposição do recurso de revista. Então, traz lá o artigo que, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte 1. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Nesse ponto, é importante, né, colocar aqui a parte técnica no momento da interposição do recurso de revista. Deve ser indicado qual o trecho específico, né, deve-se transcrever especificamente, tá, qual é o trecho da decisão que se está pretendendo reformar, né, mostrando ali que houve, perante a instância inferior, o pré-questionamento daquela matéria, né, que é objeto do recurso. No momento ali da interposição do recurso, se faz necessário que esteja claro qual é o trecho que se pretende reformar, qual é o trecho do recurso, da decisão que foi proferida, que se busca ali a reforma perante o TST. Número 2, nós temos aqui no inciso 2º, indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST que conflite com a decisão regional. Aqui nós vemos que, além de indicar o trecho da decisão, nós temos aqui que indicar também, né, de forma clara, explícita e fundamentada, onde é que a gente encontrou ali a contrariedade no entendimento, ou seja, a gente deve buscar o julgamento paradigma, né, daquele Tribunal Regional do Trabalho que foi divergente
do entendimento da decisão que se busca recorrer, né, que se busca atacar. Então, é sempre importante fazer ali, né, na peça do recurso de revista, disponibilizar de forma clara, né, colocando às vezes até em quadros um ao lado do outro, a decisão, o trecho da decisão recorrida e o trecho, né, de forma clara e explícita, onde se tem a contrariedade do entendimento, para que isso seja analisado, para que o seu recurso de revista seja conhecido. Isso deverá ser colocado aí, né, de uma forma direta, uma forma clara e ainda ser fundamentado o porquê que se entende que aquelas decisões são divergentes. Inciso 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, da súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. Então, nós vemos que essa exposição, né, das razões do pedido de reforma, ela tem que ser colocada de uma forma específica. Por isso, é sempre bom observar a técnica correta, né, para que seu recurso de revista seja devidamente apreciado. Então, importante expor ali as suas razões, né, por que se pretende reformar essa decisão. E o outro detalhe muito importante é que devem ser impugnados todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Ou seja, referente ali a cada matéria específica, né, deverá ser impugnado todos os fundamentos que foram utilizados no acórdão proferido no Tribunal Regional do Trabalho. Por fim, no inciso 4, a gente tem transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi denegado, em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário, e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Recurso de revista, ele deve ter ali um pré-questionamento. O Tribunal Regional do Trabalho tem que ter analisado a matéria previamente. Então, caso seja interposto ali os embargos de declaração diante do acórdão proferido, né, buscando sanar uma omissão, buscando ali pré-questionar essa matéria, diante disso, caso o tribunal, na decisão acerca ali dos embargos de declaração opostos, não mencione, né, aquilo que foi pretendido, aquilo que foi requerido diante dos embargos opostos, isso deverá ser mencionado no seu recurso de revista, deverá ser transcrito. Ou seja, você deverá, neste momento, transcrever o trecho específico dos seus embargos de declaração opostos,
Além disso, deverá transcrever o trecho do acórdão proferido para que, né, o ministro que irá julgar o seu recurso de revista possa avaliar se de fato está ali diante de uma decisão omissa, né, e que deixou de efetivar ali corretamente a prestação jurisdicional. Nessa situação, você deve observar que a parte deverá ter interposto inicialmente os embargos de declaração, né, perante o Tribunal Regional do Trabalho, diante do acórdão proferido, para efeitos aí de pré-questionamento, para que se possa discutir essa matéria perante os tribunais superiores. Ou seja, caso a decisão do acórdão ali, caso o acórdão proferido não tenha mencionado especificamente alguma matéria que se pretende recorrer perante o TST através do recurso de revista, deverá ser feito primeiramente junto, né, à turma do Tribunal Regional do Trabalho, a oposição dos embargos declaratórios. Então, como a gente já mencionou, a atuação do advogado inicia-se anteriormente, né, ao processo de fato chegar perante os tribunais superiores. Ou seja, inicia-se logo após o acórdão proferido nos tribunais regionais do trabalho. Além dos requisitos aplicáveis a todos os recursos trabalhistas, aqueles pressupostos intrínsecos e extrínsecos que a gente mencionou aqui na aula passada, o recurso de revista tem como requisito específico vedação ao reexame de fatos e provas, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho não irá analisar ali as provas, né, os fatos que se foram discutidos ao longo do processo, mas tão somente irá analisar o direito. Claro que, ao analisar o direito, poderá também ali o Tribunal Superior tratar da validade das provas, né? Se as provas são válidas ou não, mas jamais irá analisar, irá revolver aí os fatos e as provas que estão diante do processo. Ainda, como requisito, tem aí a demonstração da transcendência que se busca com esse novo julgamento. Ou seja, esse julgamento que se busca perante o TST deve ser, né, um julgamento que se faz necessário, ou seja, que aquela matéria discutida não se limite tão somente, né, aos autos ali em que se discute. A gente trata, né, a CLT trata aí no artigo 896-A a respeito da transcendência. E assim dispõe: Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então, nós vemos aqui diante, né,
do que dispõe aí o artigo 896-A, que esse requisito da transcendência deverá ser analisado sob o aspecto econômico, ou seja, o valor em que se discute, né, é um valor considerável. Sobre o aspecto político, irá trazer aí reflexos, né? Essa decisão em que se pretende irá trazer reflexos de uma forma geral para a sociedade em relação à parte política. Também deverá ser analisado sob o aspecto da transcendência a parte social, né? Terá uma repercussão aí perante diversos atores aí da sociedade, ou uma transcendência jurídica, buscando aí, né, nesse caso, uma modificação, né, irá impactar de forma significativa diante da alteração do entendimento a respeito das leis. Como a gente disse, o TST, ele busca trazer para a sociedade, ao julgar os recursos, né, ao tratar aí como a última instância em matéria trabalhista, ele busca dar segurança jurídica para os jurisdicionados. Então, se essas decisões constantemente tiverem modificações, né, obviamente, a gente não terá aí uma segurança jurídica. Então, é necessário comprovar aí essa transcendência jurídica. Em relação ao recurso de revista, se houver alguma decisão monocrática, tá, pelo relator de ausência de transcendência, a parte poderá recorrer mediante agravo para o órgão colegiado do TST. Ou seja, caso ali o ministro, relator, né, tenha ali, profira uma decisão monocrática, a parte poderá petrar aí o recurso de agravo para que esse recurso de revista seja analisado por um órgão colegiado do TST. Ainda, em relação aos requisitos, né, aplicáveis ao recurso de revista, nós temos aqui, por último, a demonstração do pré-questionamento da matéria nas instâncias inferiores. Conforme a gente mencionou, já há pouco, para que o recurso de revista seja conhecido, é necessário que a matéria tenha sido discutida anteriormente perante o Tribunal Regional do Trabalho. É o que a gente chama de pré-questionamento. Essa matéria tem que ter sido analisada, pré-questionada anteriormente. A gente pode observar que são diversas as nuances, diversas as formas aí e diversos os aspectos que têm que ser observados para a interposição do recurso de revista. É um recurso extremamente técnico, extremamente complicado. Diante disso, é importante que o profissional, né, que o advogado, esteja devidamente atualizado, principalmente acompanhando aí as decisões não só do TST, mas de outros tribunais regionais do trabalho, não só daquele local em que ele atua, né, para que ele possa, sim, conseguir demonstrar ali as divergências, demonstrar as afrontas e, com isso,
obter, né, perante o TST uma decisão favorável no recurso de revista. Temos ainda, perante os tribunais superiores, como recurso cabível, recurso do agravo de instrumento. Ao interpor o recurso de revista, esse recurso será analisado, né, inicialmente, pelo Tribunal Regional do Trabalho. E aí, caso não seja dado seguimento a esse recurso, poderá ser interposto aí o agravo de instrumento. Como a gente mencionou a respeito do agravo de instrumento na aula passada, o agravo de instrumento ele é cabível para destrancar o recurso e ele deverá ser interposto no prazo de 8 dias. Temos ainda, perante os tribunais superiores, a interposição do agravo regimental ou interno. Esse agravo é previsto ali no artigo 1021 do CPC, também nos regimentos tanto dos tribunais superiores, né, do Tribunal Superior do Trabalho, do STF, como também nos tribunais regionais do trabalho. Agravo regimental ou interno, ele é cabível para impugnação de decisão proferida pelo relator, visando a análise do órgão colegiado. Como a gente mencionou, caso o relator tenha ali uma decisão monocrática, ou seja, ele decida de forma individual a respeito daquele recurso que se pretende, né, que seja levado ao órgão colegiado, se ele tiver uma decisão monocrática, caberá nessa situação a interposição aí do agravo regimental ou interno. Especificamente no TST, esse recurso é admissível contra despacho que denegar seguimento ao recurso de embargo, contra despacho que suspender execução de liminares, contra decisão concessiva do mandado de segurança e algumas outras. Prazo para interposição do agravo regimental ou interno dependerá, né, do regimento interno do tribunal. Em geral, esse prazo é de 8 dias. Temos ainda outro recurso cabível perante os tribunais, os embargos de declaração. Como a gente já mencionou, né, na aula anterior, embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade e contrariedade. Então, diante ali de uma decisão, não só, né, dos tribunais superiores, mas uma decisão, ainda que em sede ali de recurso ordinário, um acórdão proferido em sede de recurso ordinário, caberá aí interposição dos embargos de declaração. E, como a gente mencionou, a atuação aí perante os tribunais superiores inicia-se antes mesmo do processo ingressar no TST. Então, é um recurso, né, para quem irá atuar, para quem pretende atuar aí perante o TST, de extrema importância. É através dos embargos de declaração que se busca pré-questionar a matéria que se pretende recorrer perante o TST. Temos também embargos à SDI, né? Esses embargos são opostos aí. Perante o TST, tem a previsão legal no artigo 228 e 231 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Esses embargos,
devem ser interpostos por petição simples nos autos, apesar, né, de mencionar aí que devem ser interpostos por petição simples, é importante observar que é cabível para verificar divergência jurisprudencial das turmas do TST. Ou seja, quando a gente tem turmas diferentes, né, julgando sobre uma mesma matéria de forma divergente, caberá aí a interposição dos embargos à SDI, que é a seção de dissídios individuais. Com essa interposição desses embargos, o processo será levado, né, à análise perante a SDI e, com isso, proferido aí um novo julgamento visando justamente uniformizar a jurisprudência, uniformizar os julgamentos aí do TST. Por fim, em relação aos recursos, né, aplicáveis aí no direito processual do trabalho, nós temos o recurso extraordinário. É o recurso que visa levar o julgamento do processo, tá, para o STF. Então, admite-se o recurso extraordinário no processo do trabalho quando demonstrada ofensa direta da Constituição, quando houver a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou quando julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição. Da mesma forma que o recurso de revista, o recurso extraordinário também deverá observar a transcendência e diversos outros requisitos, né? Então, ao interpor aí o recurso extraordinário para o TST, também terá que se demonstrar claramente, né, a violação que se pretende questionar de forma clara, deverá observar aí o pré-questionamento, ou seja, aquela matéria tem que ter sido analisada, né, perante o TST, e o recurso extraordinário só é cabível, né, quando não couber mais nenhum outro tipo de recurso perante as instâncias inferiores, ou seja, tem que se esgotar a discussão perante o TST para que somente posterior a isso se interponha o recurso extraordinário. Por se tratar, né, de um recurso aí previsto no CPC, o prazo para recurso extraordinário, ainda que sobre matéria trabalhista, é um prazo de 15 dias. Então, único recurso, né, perante a Justiça do Trabalho, que será interposto em prazo superior a 8 dias. No caso, prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário para o STF. Ainda em relação à atuação do advogado perante os tribunais superiores, importante a gente colocar, né, que é necessário, é importante que o advogado faça ali os seus memoriais, que ele vá perante os ministros que irão julgar o recurso, que ele despache
aqueles memoriais. Esses memoriais devem ser feitos de que forma? De forma sucinta, de forma clara, sem colocar ali tudo o que está no recurso, né? Você não está fazendo os memoriais, você não está ali escrevendo novamente o recurso. Então, é importante destacar alguns pontos específicos para chamar a atenção, né, do ministro que irá analisar o seu recurso. Você deve tratar ali de uma forma diferente do que foi tratado no recurso. Não existe, né, obrigatoriedade em relação aos memoriais de se obedecer todas as técnicas que a gente mencionou aqui, né, todos os requisitos que são estabelecidos em relação ao recurso de revista ou ao recurso extraordinário, mas deve-se claramente, né, dispor de uma forma que facilite o entendimento do magistrado, do ministro, para que ele possa, de fato, observar aquilo que mais importa dentro do seu recurso, ou seja, aquilo que você pretende, de fato, ter, né, alterado da decisão que você recorre. Então, importante elaborar de forma sucinta, né, esses memoriais, disponibilizar os memoriais a todos os ministros que irão participar do julgamento do seu recurso e, diante disso, né, buscar aí dar uma maior efetividade ao que se pretende. Muitas das vezes, ao interpor o recurso de revista ou o recurso extraordinário, a petição se torna ali longa, de difícil leitura, e os memoriais, né, têm aí essa incumbência, digamos assim, de se facilitar o entendimento do que se pretende. Como eu disse, além de elaborar esses memoriais, de apresentar esses memoriais para os ministros que irão participar do julgamento, é importante também despachar, ou seja, ir anteriormente, né, em cada ministro que irá participar do julgamento e poder explicar ali de forma verbal quais são os motivos que se entende pela reforma daquela decisão. Ou seja, você vai em posse dos seus memoriais, em cada um dos ministros, despachar pessoalmente com eles. Alguns ministros aí, às vezes, diante de diversas situações, pedem para que seja despachado com seus assessores. De qualquer forma, é importante, né, ter esse contato, buscar ali explicar de forma verbal aquilo que se pretende. Às vezes, numa conversa, num despacho perante o ministro, se consegue, né, chamar a atenção para algo que o ministro não tenha observado ao analisar o recurso interposto. Por fim, o último ato, digamos assim, né, perante ali o Tribunal Superior, o último ato antes do julgamento, é de extrema importância que o advogado compareça perante
o TST, perante o STF, para poder fazer a sua sustentação oral no dia do julgamento do recurso. Diversas situações, né, nós já vimos aí que diante de situações, que diante de sustentações orais muito bem elaboradas, muito bem exemplificadas, muitas das vezes os ministros acabam modificando, né, o que antes iriam julgar. Ou seja, no dia ali do julgamento, o ministro, ao proferir, né, ao declarar ali no julgamento a sua decisão, e diante de uma sustentação oral correta, bem elaborada, acaba modificando aquilo que ele estava inicialmente julgando. Ou seja, é o seu último momento de pedir ao Poder Judiciário que reforme aquela decisão, né, e aplique o direito de uma forma diferente, conforme o que se busca, conforme o que você entende correto. Então, era isso que a gente tinha para falar, pessoal, ao longo desses dias, né? Era isso que a gente tinha para falar aqui hoje sobre a atuação nos tribunais superiores. E para a gente poder testar aí os nossos conhecimentos, vamos para o nosso quiz com as perguntas. Após a admissão e o julgamento de um recurso de revista, um motorista por aplicativo que requereu vínculo empregatício com uma plataforma teve o seu pedido julgado improcedente por uma das turmas do tribunal competente. Na mesma semana, outro recurso de revista foi julgado de forma diametralmente oposta por outra turma do mesmo tribunal. Reconhecendo o vínculo de emprego, diante desta contradição nos julgamentos, assinale a opção que indica o recurso cabível para uniformizar o entendimento desse tribunal e em que órgão ele será apreciado. Alternativa A, embargos para a sessão de dissídios individuais do TST. Alternativa B, recurso ordinário a ser julgado pelo órgão pleno do TRT da região. Alternativa C, embargos de declaração a ser apreciado pelo STF. Alternativa D, conflito negativo de competência para o órgão especial do STJ. Então, diante dessa situação, pergunto a você, meu colega, qual seria o recurso cabível diante dessa decisão? Alternativa correta, letra A, embargos para a sessão de dissídios individuais do TST. A gente nota que foi um julgamento, né, em recurso de revista, onde uma outra turma do TST proferiu um julgamento, como mencionado na própria questão, diametralmente contrário, diametralmente oposta. Então, diante disso, caberá aí os embargos para a SDI. Vamos lá agora para a nossa segunda pergunta. No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão denegatória de embargos em que a ausência de comprovação de divergência jurisprudencial deve ser combatida através de: letra A, reclamação; letra B, recurso extraordinário; letra C, recurso ordinário; ou letra D, o agravo. Então,
diante dessa decisão, qual seria o recurso? Recurso correto, letra D, o agravo, né? Conforme a gente mencionou aqui, diante da decisão denegatória de embargos, caberia aí o agravo. Vamos agora para a nossa última pergunta. Sobre o recurso de revista no processo trabalhista, é incorreto afirmar que a norma seletista disciplina que o juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Letra B. É ônus da parte ao recorrer de revista indicar o trecho da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso, expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, da súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte, entre outras exigências legais. Por último, a letra C. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual ou coletivo, pelos tribunais regionais do trabalho, quando proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, diante do questionamento, qual que seria aí a nossa resposta correta? Está incorreto aí a letra C. Por quê? Menciona aí, né, que seria cabível o recurso de revista quando proferida decisão em grau de recurso ordinário em dissídio individual ou coletivo. Na verdade, a gente nota que o dissídio coletivo, né, está errado. Por quê? A decisão do Tribunal Regional em dissídio coletivo caberá recurso ordinário para o TST e não recurso de revista, pois é um processo, né, que se inicia originariamente perante o TRT. Agradeço, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Espero que os ensinamentos que foram aqui colocados sejam de utilidade para vocês. Agradeço toda a equipe, né, que proporcionou estar aqui. E muito obrigado. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.